Oi, gente, tudo bem? Bom, espero que vocês estejam bem, curtindo a quarentena. A gente já tá vendo algumas melhorias, uma flexibilização, então eu imagino que mais um mês e meio, e a gente já esteja de volta, tá? E enquanto isso não acontece, a gente continua com as nossas aulas, tá? Hoje a gente vai finalizar a parte dos cromossomos, então a gente vai falar um pouquinho sobre os cromossomos e também sobre os genes. Então, só pra gente relembrar, a nossa fita de DNA, ela é praticamente, como eu já disse, ela é uma fita e essa fita ela é formada por pares de bases A, G, C e T. Ou U se for um RNA depois de transcrito, mas enfim, a gente vai focar no DNA. O que essas quatro letrinhas, o que essas quatro bases vai significar? Elas formam códigos, tá? Então, assim como o nosso alfabeto, a gente possui ali algumas letras e que quando a gente junta a gente forma palavras, o nosso DNA é a mesma coisa. Quando a gente junta essas letras, a gente vai formar sequências que vão formar aminoácidos e esses aminoácidos vão formar proteínas. E essas proteínas vão fazer inúmeras coisas como a gente já estudou, tá? Então, a fita de DNA nada mais é do que um código genético para o funcionamento da nossa célula, tá? Por isso, inclusive, essa imagem, onde você vai ter o cromossomo, que é formado por DNA, esse DNA é formado por bases nitrogenadas, e por conta dessas letrinhas que são as nossas bases, a gente consegue tirar todas essas informações que vão formar o nosso ser, vai. Então, o que vai ser o genoma? O genoma, ele é um conjunto de... Ai, pronto, sentei. Ele é um conjunto de moléculas do DNA, tá? De uma espécie. Então, cada espécie vai ter o seu genoma, que são aquelas moléculas que todos os indivíduos vão possuir. O meu genoma vai ser diferente da minha mãe? Não. O genoma da espécie humana é sempre o mesmo para todos os humanos. Aonde que meu genoma vai ser diferente? O meu comparado com um macaco, comparado com uma planta, comparado com uma bactéria, aí vai ser diferente, porque são espécies diferentes, tá? E na espécie humana, o nosso genoma ele vai ser constituído por 24 moléculas de DNA, que são 24 tipos de cromossomos, sendo esses 24, 22 autossomos e 2 sexuais. O que significa um cromossomo autossômico? Significa que ele está presente em todos os indivíduos. Já os sexuais, eles variam, tá? Aí aqui nessa imagem, a gente vai ter os 22 pares autossômicos e o parzinho do sexual. Se vocês perceberem, se vocês contarem esses cromossomos, vocês vão perceber que possui 44 autossômicos e 2 sexuais. Por quê? Quando a gente fala de cromossomos, vocês precisam lembrar que a gente possui cromossomos homólogos, ou seja, eles são pares, tá? Então, por exemplo, aqui o cromossomo 1, ele é um par de cromossomo. Tem o cromossomo 1 que a gente herdou do pai, tem o cromossomo 1 que a gente herdou da mãe. Esses dois são parecidos, então eles são homólogos. E aí, esses 22 pares de cromossomos autossômicos totaliza 44 cromossomos. E os sexuais? Como eles são diferentes, ele pode ser X ou Y, e a gente sempre vai possuir um par de cromossomos sexuais, a gente não chega a falar que eles são homólogos, tá? A gente chama eles de cromossomos sexuais. E aqui, obviamente, a gente tem o genoma, ou cariótipo, da espécie humana, tá? Como que foi montado esse cariótipo nosso e como que foi estudado? Através do projeto Genoma. Esse projeto ele foi uma colaboração de cientistas do mundo inteiro e ele tinha como objetivo não só analisar o nosso código genético, mas como código genético de diversos seres, principalmente os mais utilizados na ciência. E aí, dentro disso, as principais descobertas foi que a gente tinha cerca de 3.000 genes. Desses 3.000, a gente só possui 300 genes a mais do que os camundongos, tá? E alguns outros organismos, tá aqui embaixo a quantidade de genes que eles possuem.
E eu já vou explicar o porquê que tanto a mosca quanto a planta e o camundongo foi amplamente pesquisado, tá? Como vocês sabem, dentro da ciência, a gente faz pesquisa, existem as testagens em animais, em plantas e tudo mais, para depois a gente chegar e testar na espécie humana. Então, a gente precisa conhecer essas espécies a fundo. Por isso que essa mosca que foi feito o projeto Genoma primeiro é a Drosophila melanogaster, que é a mosca da banana, a mosca de fruta. A planta, se eu não me engano, é uma rabiosa, o nome dela, que ela também é uma planta modelo, que ela é utilizada. Acho que logo nas primeiras aulas a gente comentou sobre organismos modelos, que são organismos que eles são amplamente usados na ciência para a gente testar a variação e efeitos colaterais, principalmente de remédios, tá? Então, por conta disso que esse projeto Genoma não ficou somente nos humanos. Eles abrangiram e já procuraram ter como prioridade os primeiros os seres mais utilizados na ciência. Aí aqui a gente já consegue ter uma ideia do tamanho do genoma e a quantidade de proteínas. Então, se você pegar aqui o arroz, que é chamado de Oryza sativa, ele tem um genoma de 5 milhões? 0, mil, milhão, 5 bilhões de pares de base, se você somar todos os cromossomos. E desses 5 bilhões, ele transcreve 224.181 proteínas, tá? Pelo menos até agora foi descrito. Aí se a gente for pegar os músculos, que é o camundongo de laboratório, ele vai ter 249 mil proteínas sendo feita. E aí, quando a gente compara com o Homo sapiens, a gente já tem 459 mil proteínas sendo produzidas. E se vocês perceberem, o nosso tamanho de código genético é bem parecido. O do camundongo ele tem 3 bilhões e 450 milhões de pares de base, e a gente tem 3 milhões e 400 milhões de pares de base, tá? Então o nosso código genético, o tamanho pelo menos, é bem parecido. E olha a quantidade de proteína que difere. Em contrapartida, o arroz tem um código genético muito maior que o nosso, 5 bilhões, e produz uma quantidade bem menor de proteínas, tá? Então, com isso, por favor, não associem que quanto maior o código genético de um organismo, maior é a quantidade de proteínas que ele faz, tá? Eu sei que a gente ainda não teve aula sobre a genética, mas vocês precisam saber que a fita de DNA, ela não é inteira codificadora de genes. Ela vai possuir a parte de gene, que é o código que vai ser lido, mas também entre um gene e um outro, vai ter alguns pedaços que ele não transcreve gene, que é o que a gente chama de DNA lixo, que quando ele vai ser transcrito para formar o RNA, esse DNA ele é cortado e descartado. Então seria, por exemplo, se eu tivesse aqui uma fita de DNA, eu iria copiar ela, copio um pedaço dela aqui, peguei esse pedaço. Aí, para eu fazer o meu RNA mensageiro, o que eu vou fazer com esse pedaço? Eu venho cortando e tirando os pedaços lixo, e aí eu vou deixar só o pedaço que tem o código de gene. Aliás, que tem os genes, que vai ser o meu código que vai ser lido para formar proteína. Então, de um pedaço desse tamanho, depois que eu tiro todo o DNA lixo, ele vai ficar menor. E aí eu só mantenho a parte necessária dele, tá? Seria tipo você ler uma frase gigantesca, cheia de palavras difíceis, e de repente você pega e você resume essa frase e deixa só as palavras importantes. Basicamente é isso, tá? Quando a gente faz a transcrição. Agora, voltando então aos nossos cromossomos. Como a gente já falou anterior, a gente vai possuir os 46 cromossomos, são homólogos, então são 22 tipos, formam 44, e depois os dois sexuais. Já os nossos gametas, eles vão possuir metade desse número, tá? Porque são células haploides, já explico isso. Aliás, deixa eu explicar já. O que vai ser células haploides e diploide? Quando uma célula possui os dois cromossomos homólogos, ou seja, o herdado do pai e o herdado da mãe, então ele forma aquele parzinho,
a gente vai falar que é uma célula diploide, ou 2N. E aí, no nosso caso, quando a gente forma os gametas, que a célula passa por meiose, o número de código genético dela divide pela metade, a gente vai falar que ela é uma célula haploide ou só N. Por conta do quê? Aquele parzinho que a gente tinha, ele é dividido e vai um para cada lado, tá? O que mais eu posso falar? Sobre os cromossomos homólogos. Eles são indistinguíveis, tá? Tanto de forma como de tamanho, eles são idênticos. O que vai mudar ali dentro é o tipo de gene que possui. Mas antes de falar sobre os genes, a gente volta aqui para entender como que se dá a formação dos cromossomos sexuais. Então, a gente tem aqui no esqueminha do lado os cromossomos homólogos. Então, a gente vai ter o cromossomo amarelinho e o laranjado. Os dois são idênticos. E aí, como a gente já viu, quando a célula está em intérfase, ela duplica esse cromossomo e aí ele vai ficar no formato de X. Então, eu quero uma fita, faz uma cópia, elas ficam coladas pelo centrômero e aí forma esse X, tá? E aí a gente vai ter o cromossomo amarelo e o cromossomo laranja. Quando a gente vai para meiose, a gente divide esse número de cromossomos. Então, se uma célula normal vai ter 46, ela vai ficar com 23. Aliás, como forma duas células, se for meiose. Aliás, quando na meiose a gente forma 4 células, mais pra frente a gente descobre, você forma 4 células com metade do código genético. Ai, mas a meiose, se é a divisão, como que forma 4? Não faz sentido. Se tem 46, você divide por 4, não vai dar metade. Dá 1/4 por célula. Como que acontece? Simples. A meiose, ela tem 2 etapas. Na primeira etapa, ela é similar a uma mitose. Então, a célula se divide, forma 2. E a segunda etapa da meiose, a célula se divide de novo em 4. E aí, nessa segunda divisão, que a gente corta o número de cromossomos, tá? Por isso que ela divide pela metade e forma 4 células. Para que é usada a meiose? Para a formação de gametas sexuais, formação de óvulo e formação de espermatozoide. Então, nesse segundo esquema, a gente tem ali o esqueminha em cima, a mãe e o pai. No caso do pai, ele vai ser XY, a mãe XX. Quando a gente tem a meiose, que é essa divisão pela metade, os cromossomos autossômicos, ou seja, que estão em todos e não são ligados ao sexo, eles vão ser desculpa, eles vão ser divididos de forma igual. Já os cromossomos sexuais, eles são divididos de forma diferente. Então, o pai, que é XY, ele vai formar um gameta X e outro gameta Y. A mãe é XX, então todos os gametas dela serão X. E aí vai ocorrer a fecundação. Se o óvulo, que é X, vai fecundar com um cromossomo X, a junção deles vai ser um zigoto XX, uma fêmea. Se for um óvulo X com um espermatozoide Y, vai ser um zigoto XY, e aí é um indivíduo macho, tá? É assim que a gente se dá a definição do sexo biológico na nossa espécie, tá? Agora, com relação aos alelos e o loco gênico, que eu tinha comentado um pouquinho antes dessa explicação. Os cromossomos homólogos, eles são parecidos, não muda a forma, não muda o tamanho. O que pode acontecer de ter diferente é o tipo de gene que contém cada um, tá? Porque como a gente tem um cromossomo da mãe e um cromossomo do pai, eles podem possuir genes diferentes. Mas esses genes são sempre do mesmo tipo, tá? Então, dessa diferença dos cromossomos, a gente vai ter não é dois fenômenos, mas a gente tem que saber duas coisas: o loco gênico e o alelo. O loco gênico é o local onde esse código genético vai se encontrar, esse gene vai ser encontrado no cromossomo. Então,
observe esse desenho azul, você tem ali, por exemplo, a característica cor dos olhos, ela tá no ápice do cromossomo. Tipo sanguíneo, ali no meinho de um braço, cor do cabelo, no outro braço por baixo, e o gene do crescimento, ele tá bem mais na base do cromossomo, tá? E aí, o que vai variar? O loco gênico, ele não varia, o que varia é o alelo. O alelo, ele é o gene, mas com todos os seus tipos que possui. Então, por exemplo, se a gente for pegar a cor da pele, a gente possui 3 tipos de gene que codifica a cor da pele. A gente chama de gene A, gene B e gene C. E esses 3 tipos de gene têm a variação Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, Czão, Czinho. O que marca a coloração da nossa pele? É a produção de melanina, que é o pigmento. Então, quanto maior é a produção de melanina, mais escura é a nossa pele. E o que vai ser... Como que a gente pode correlacionar isso ao nosso código genético? Quanto mais ou quanto maior a quantidade de genes Azão, Azão, Bzão, Bzão, Czão, Czão, maior é a quantidade de melanina e, consequentemente, maior é a nossa quantidade, ou mais escura é a nossa pele. Então, se a gente for pegar uma pessoa negra, o locus gênico dela vai estar sempre no mesmo lugar, porém os alelos, eles vão ser predominantemente maiúsculos. Então você pode ter Azão, Azão, Bzão, Bzão, Czão, Czão ou Czão, Czinho. Agora, se a gente for pegar uma pessoa caucasiana, extremamente branca, o locus gênico é igual da outra, porém os alelos, que é a variação do gene, vão ser Azão, Azinho, Bzinho, Bzinho, Czão, Czinho, tá? E é isso que vai variar. Locus gênicos, que é o local do gene, não muda. Os alelos, esses mudam, tá? E aí a gente tem esse segundo esquema que vai mostrar o que é cada coisa. Então, quando a gente tem os dois genes iguais, que pode ser o Azão, Azão ou o Azão, Azinho, a gente vai falar que é um indivíduo homozigoto. Se for o Azão, é um homozigoto dominante. Se for o Azinho, homozigoto recessivo. Ah, mas o que quer dizer dominante e recessivo? Aí a gente vai lembrar da regrinha, as leis de Mendel, tá? Se você não lembrar, calma. Logo, logo a gente já entra em genética clássica e a gente tira todas essas dúvidas. Homozigoto tem os dois alelos parecidos, iguais. Quando o alelo é diferente, Azão, Azinho, a gente vai falar que ele é heterozigoto, tá? E aí, no caso, não tem o dominante e o recessivo, porque são os dois diferentes. Agora, vamos dar um exemplo também, ou o segundo exemplo, que é do tipo sanguíneo. Dentro do tipo sanguíneo, a gente chama até de sistema ABO ou AB0, a gente vai ter 3 genes, ou melhor, 3 alelos. O IA, o IB e o Izinho. O IA, quando a pessoa tem esse alelo, ele vai produzir um antígeno A, que vai ficar na superfície da hemácia, na membrana plasmática, e, consequentemente, ele vai vir desenvolver um sangue do tipo A. Quando ele tem o IB, ele vai produzir o antígeno B, isso vai ficar na superfície da hemácia, e o sangue é do tipo B. E se ele tiver o Izinho, que é o recessivo, e aí ele não vai ter nem o antígeno A, nem o antígeno B na superfície, e é o que a gente chama do sangue tipo O ou tipo nulo. Porém, para dificultar a nossa vida, vocês têm que lembrar que a gente tem 2 cromossomos de cada tipo, é um par, os cromossomos homólogos. Então, por conta disso, a gente pode ter misturas de IA com IB, IA com Izinho, IB com Izinho, e aí a gente vai ter 4 tipos, tá? Então a gente vai ter o sangue do tipo A, quando os nossos alelos vão ser IA e IA, ou IA e Izinho,
Aí o sangue do tipo B, ele vai ser IB, IB, ou IB e Izinho. Se a gente tiver IA e IB, é o sangue do tipo AB, porque daí ele vai apresentar os dois tipos de antígenos na superfície da célula, ele vai ter tanto o antígeno A quanto o antígeno B. E se for Izinho e Izinho, ele vai ter o antígeno, ele vai ser o sangue do tipo O, tá? A respeito dos nossos cromossomos humanos. Aliás, deixa eu só dar um adendo sobre a tipagem sanguínea. Tem mais coisa a respeito disso, tá? Tem a questão do... Não é RH? RH? Não, tem a questão do, perdão, se é positivo ou negativo sangue, e tem a questão de coagulação e de doador. Isso eu vou deixar mais pra frente, pra não confundir muito. Quando a gente entrar em genética, a gente retorna a isso. Eu só vou pincelando o conteúdo, tá? Agora, avançando para falar sobre os cromossomos humanos. Por que é importante a gente estudar o nosso código genético? Primeira coisa, para compreender a evolução, para entender da onde a gente surgiu, como a gente surgiu, por que a nossa espécie é assim hoje, qual que é a similaridade da nossa espécie com outras, tá? Então, para gerar um maior conhecimento de nós. Na questão de saúde, isso eu acho que é muito mais óbvio, muito mais palpável da gente perceber. Então, quando a gente tem aconselhamento genético, que é aquele estudo do código genético do pai e do código genético da mãe, para saber se a criança vai acabar herdando alguma doença, isso é aconselhamento genético, tá? E tem a questão também das síndromes, que daqui a pouco a gente fala de 3 delas, que também é necessário que a gente faça esse estudo de cromossomo para compreender melhor tratamento ou dar uma melhor qualidade de vida para quem possui elas, tá? E a questão também de desenvolvimento. Se a gente está querendo, por exemplo, evoluir como espécie, aliás, não que a gente queira, mas isso acontece naturalmente, seleção natural isso, quanto mais a gente conhecer sobre o nosso código genético, de como funciona tudo, mais mecanismos a gente vai ter de compreender esses fenômenos e também de saber para onde a nossa espécie está caminhando, tá? Como que é feito esses estudos de cromossomos? O que é mais utilizado são os linfócitos, que são glóbulos brancos que ficam no sangue. Eles são cultivados num tubo de ensaio, depois que é retirado do sangue, eles são separados. Eles ficam ali durante um período, bem curto o período, e aí é adicionado nessa solução a fitohemaglutinina. Essa substância ela vai induzir esses glóbulos a começar a se reproduzir, a se duplicar. Então, conforme eles vão se duplicando, é aplicada uma segunda substância chamada colchicina. A colchicina ela vai interferir nas fibras do fuso. Lembra nossos microtúbulos, nosso citoesqueleto? A colchicina ela impede a polimerização de microtúbulos. Então as fibras do fuso que ia separar os cromossomos não se formam. E aí essas células é adicionada uma solução hipotônica e essas células vão inchar de água. Aí você pega uma gota dessa solução, pinga na lâmina do microscópio óptico e a hora que ela bate nessa lâmina, ela arrebenta, espalha os cromossomos e aí você consegue ver certinho o código genético seu ali extremamente compactado, tá? Que são aqueles cromossomos no máximo empacotamento. Essa imagem roxinha aqui. E aí você consegue montar o cariótipo humano, tá? Eu já fiz essa experiência na faculdade. É legal, é bem coisa de prezinho, sabe? Porque você faz todos... Aliás, o professor já traz esses procedimentos prontos, porque leva uns 2, 3 dias para isso. Você põe no microscópio, bate uma foto, tipo uma print da tela do computador, imprime eles, e aí você tem que recortar e tentar achar os pares, tá? E aí você monta o cariótipo. Em alguns laboratórios, existem meios mais modernos de montar cariótipo? Existe. Por exemplo, quando você usa substâncias de imunofluorescência. Aliás, imunofluorescência não, só de fluorescência. Você coloca essas substâncias
elas vão marcar alguns genes, e aí por isso os cromossomos homólogos eles vão ter um padrão colorido similar. E aí, consequentemente, você consegue associar eles mais facilmente, tá? Aí, geralmente, no vestibular, quando a gente for falar de cariótipo ou de genética, enfim, vocês podem encontrar a seguinte nomenclatura: 22AA mais XX ou 22AA mais XY. O que significa? 22 autossômicos mais os cromossomos sexuais, tá? Ou eles podem ser colocados como 46XX ou 46XY. O que vai definir se é um macho ou fêmea? Ou XX ou o XY, tá? Perceba que a gente está falando de espécie humana. Tem algumas outras espécies que esse número varia, os cromossomos sexuais variam e também a forma como o sexo é definido, ela varia. Por exemplo, se você for pegar os répteis, o que define o sexo não é a parte da fecundação, é o calor ou a temperatura que o ovo é submetido. Se é uma temperatura muito quente, vai nascer fêmea. Se é uma temperatura muito fria, nasce o macho, tá? Por exemplo, as abelhas. O que vai definir se ela vai nascer uma operária, uma rainha ou um zangão? O tipo de alimento que a larva recebe, tá? Então, essas questões de definição de sexo, ela é variável para espécies. E deixa eu fazer um outro adendo. Por que eu sempre estou tratando como macho e fêmea e não homem ou mulher? E quando eu falo de cromossomos homólogos, eu sempre falo o cromossomo do pai e o da mãe. Questão dos cromossomos homólogos. Se você está herdando um cromossomo da fêmea e um cromossomo do macho, obviamente é a sua mãe biológica e seu pai biológico. Não tem, acho que não tem uma questão aí. Agora, com relação à questão de ser fêmea ou macho, eu estou tratando do sexo biológico do indivíduo. Como o indivíduo se vê dentro da sociedade, ou seja, a sua identidade de gênero, isso é, pelo menos ao meu entender, é uma construção social, é a forma como você se vê na sociedade e não tem relação com o seu sexo biológico. Então, por conta disso, vai ser muito raro, caso eu passe por algum deslize, que eu acabe falando que XX é mulher, XY é homem, tá? Se vocês quiserem mais explicações, por favor, me procurem. Estou aberto para discutir isso. É um assunto que eu amo falar, que é orientação de gênero, identidade de gênero, perdão. Mas, pelo menos por respeito às pessoas transexuais, eu já mudei minha nomenclatura e eu sempre vou tratar assim, tá? Espero que ninguém tenha se sentido ofendido. Agora vamos falar sobre alterações cromossômicas. Número, forma e tamanho de cromossomos é sempre o mesmo. Quando a gente fala de cariótipo, vocês viram, a gente vai ter os 22 pares, mais os cromossomos sexuais, e isso não muda. Porém, pode acontecer de alguns indivíduos ter o que a gente chama de aberração cromossômica. Ou melhor, o que a ciência ou a biologia vai chamar de aberração cromossômica. Aberração é um termo forte, por isso, inclusive, que eu deixei a definição do dicionário aqui, tá? Que é um substantivo que a gente utiliza para considerar um desvio do padrão. Ou seja, alguma coisa que é anormal. Perceba que, por favor, essas alterações cromossômicas, eu não estou falando que são aberrações da natureza. É um desvio da norma que, por consequência, a ciência acaba utilizando. Mas aí eu já deixo o meu adendo, que pelo menos eu acho horrível esse termo, mas por enquanto a gente não tem outro meio para utilizar, tá? Sobre essas alterações, elas podem ser numéricas ou estruturais. Quando essas alterações são numéricas, você pode ter um número a mais de cromossomos ou um número a menos. Então, o comum é que a gente tenha 2 cromossomos. Se o indivíduo vier a ter 3 ou 4, é uma alteração numérica. Se ele vier a ter 1, alteração numérica. A estrutural seria, por exemplo, a deleção ou a exclusão de um braço de um cromossomo. Em algum momento ali da fecundação ou da formação de gameta, esse pedaço ele foi perdido, ele foi apagado e aí a pessoa fica com um braço a menos do cromossomo, tá?
E isso pode causar uma série de preocupações, de doença, porque você perdeu um pedaço do cromossomo. Imagina a quantidade gigantesca de genes que você não vai ter ali para funcionar. Ou como você tem os homólogos, você perdeu um tanto desse, e aí o que, que acontece? Você só vai ter um gene, você não vai ter o par para codificar aquelas proteínas. Consequentemente, a sua produção de proteínas é bem mais baixa, tá? Às vezes pode levar à morte, às vezes não. Você só tem alguns problemas. Vamos falar das três síndromes que são mais comuns de cair no vestibular, que é a síndrome de Down, a de Turner e a de Klinefelter. A síndrome de Down, ela é também chamada de trissonomia do cromossomo 21, ou seja, o portador dessa síndrome, ele vai possuir 3 cromossomos do número 21. Em algum momento na formação dos gametas, houve uma divisão errada, e em vez de colocar um cromossomo para cada lado, acabou colocando o parzinho de cromossomo 21 para o mesmo lado. E aí esse gameta já tinha 2 21, fecundou com o outro gameta que tinha 1 e acabou dando 3, tá? Esses indivíduos, eles sobrevivem, não é uma mutação letal pra gente, mas aí eles vão ter algumas séries de modificações, tá? Quais são as características mais comuns de um indivíduo com síndrome de Down? Quase que 99% deles vão apresentar hipotonia muscular, então ele tem uma musculatura um pouco mais fraca. 90% pode ter essa fissura palpebral oblíqua, que é com relação à questão dos olhos. A microcefalia, que é afeta o desenvolvimento da cabeça, geralmente uns 85%, tá? O occipital achatado, que é o osso occipital, ele é mais, como que eu posso falar? Ele é daqui de trás, e ele é mais plano, tá? Ele não é arredondado. A hiperextensão articular, então você já tem aí um problema com as articulações do corpo, e as mãos largas e os dedos curtos, tá? Essas são as características físicas. Características psicológicas, emocionais. Eu não vou entrar em adendo, porque aí é mais pro ramo da psicologia, da psicoterapia, enfim, de tudo isso. E também não é tão cobrado em vestibular. As físicas sim, tá? Já a síndrome de Turner é quando a pessoa só possui um cromossomo sexual, então no caso ela só vai ter um X. Se fosse para ter Y, se fosse para ter XX, não sabemos, porque ela só tem um X, e aí consequentemente vai gerar um indivíduo fêmea. Porém, esse indivíduo fêmea vai ter baixa estatura, tem problemas no desenvolvimento dos órgãos genitais, pode levar à infertilidade, pode apresentar alguns casos de retardamento mental leve, e também tem uma das características marcantes disso, que é o pescoço alado. Esse pescoço alado, ela forma algumas pregas aqui na lateral do pescoço, e consequentemente ele fica mais largo, mas é sua pele, tá? E por último, a síndrome de Klinefelter, a pessoa vai possuir 3 cromossomos sexuais. Então, no caso, ela tem XX e o Y. Por conta desse Y, vai desenvolver um indivíduo do sexo o macho. E ele também vai apresentar um mau desenvolvimento dos órgãos genitais, infertilidade e também um retardo mental leve, tá? Com relação a todas essas síndromes, eu vou ter que fazer um adendo agora antes de terminar a aula, que é um adendo social. Essas síndromes, que a gente até começou falando como se fossem aberrações cromossômicas, elas não são nenhuma impossibilidade, tá? Essas pessoas que convivem com isso, elas estão e devem ser inseridas da nossa sociedade, ao contrário do que se imaginava há alguns anos atrás, ainda bem que isso já não acontece. São pessoas normais, igual qualquer um, com todas as capacidades. Obviamente, vão apresentar algumas dificuldades para desenvolver algumas tarefas, outras não. Porém, se a gente for analisar, todo mundo tem as suas limitações. Eu imagino que eu tenho todos os meus cromossomos normais, porém tenho certas limitações que eu não consigo. Por exemplo, física mesmo, eu sou péssimo.
Então, não é por conta de que uma pessoa tem um código genético diferente das demais que isso já impossibilita ela ou ela vai apresentar dificuldades. Todo mundo tem dificuldade e todo mundo tem alguma especialidade, tá? Independente de você ter uma síndrome ou não. Isso não anula e somos todos iguais, tá? E por conta disso, eu coloco esses dois exemplos, que foi eu acho que é Amber o nome dela, foi a primeira pessoa com síndrome de Down a desfilar na Semana de Moda de Nova York, e também um nadador a nível competitivo, nível de elite brasileiro, que é o Pedro Spanjari, que estava se preparando, né, obviamente, para as Olimpíadas. Ela é um caso de síndrome de Down, ele é um caso de síndrome de Klinefelter, que ele descobriu, inclusive, há 3 anos atrás, e nada impossibilitou eles, tá? Então, por favor, se vocês têm isso idealizado, de que uma pessoa com síndrome é uma pessoa inválida, repensem muito em que tipo de coisa você está acreditando e que tipo de informação você está lendo, tá? Porque isso não impede ninguém. A gente fica por aqui, até semana que vem, então. Como a gente já fechou isso, eu vou ver se eu consigo mandar ou trago alguns exercícios pra gente resolver. Fiquem bem, se cuidem e logo logo a gente tá de volta, tá? Tchau, tchau!